Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 11 de setembro de 2019. O Boa Noite RDB está começando. Na edição de hoje, vamos falar sobre o mutirão do Procon que acontece esta semana. Wesley Martins. Olá, Bruno. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho eu converso com Kessia Liliana, ela que é superintendente do Procon estadual, para falar sobre o mutirão online de renegociação que acontece até o dia 30 de setembro. Os detalhes daqui a pouco. Obrigado, Wesley. E completou um ano do ataque à penitenciária de segurança máxima, conhecida como PB1. Deise Ponciano. Isso, Bruno. Apesar de ter completado um ano, ainda existem 20 foragidos que ainda não foram recapturados. Daqui a pouco eu trago os detalhes sobre o assunto. Obrigado. E daqui a pouco você vai acompanhar também no programa de hoje. Assaltante é morto dentro de mercado no bairro do Cuiá. Ele tentou assaltar o estabelecimento quando um homem reagiu. Trio suspeito de assaltos é preso no Cabo Branco. Eles tentaram fugir, mas foram perseguidos pela polícia e acabaram sendo presos. O Dia do Veterinário foi nessa semana e vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Os desfiles de 7 de setembro chamaram a atenção de milhares de pessoas na capital João Pessoa. E tem uma deliciosa receita no programa de hoje, em homenagem ao Dia do Cachorro Quente. A nossa equipe vai mostrar como preparar um dos sanduíches mais famosos do mundo. Daqui a pouquinho. Olá, muito boa noite a todos que acompanham a programação da Rede BHD. Eu sou Bruno Pereira e estarei com vocês nesta edição. E a gente já começa falando de violência. Um homem foi morto enquanto tentava assaltar um mercadinho no bairro do Cuiá, aqui em João Pessoa. Acompanhe. Foi por volta das 9h30 da noite que tudo aconteceu. Um homem tentou assaltar este estabelecimento localizado na rua Terezinha de Jesus Cavalcante, no bairro do Cuiá. Mas o que ele não esperava era que na ação ele acabaria morrendo. A guarnição foi acionada via CIOP, se tratava de um assalto em andamento. E populares informaram que havia um óbito. A princípio achamos que era alguém do estabelecimento, funcionário, mas o óbito era do próprio ladrão. Uma pessoa que passava próximo, ou deve ter ocorrido tiros, e nesses tiros o ladrão ficou em óbito. A guarnição adentrou, observou a cena, o local do possível crime, e observou que o ladrão estava com simulacro. A arma de fogo que estava lá, a princípio era um simulacro. E aguardamos a perícia para constatar a situação. No estabelecimento estava o proprietário e a esposa, mas quando o assaltante foi fazer o assalto, eles se afastaram e observaram os tiros de fora. Eles disseram que não sabem dizer quem foi que efetuou os disparos contra o ladrão. É mais um caso de assalto aqui na capital João Pessoa e a gente observa um movimento que acontece a nível de Brasil, não é somente em João Pessoa, de uma reação por parte da população que clama por justiça. Enquanto a classe política, o Congresso Nacional lá em Brasília, que é quem tem o poder de alterar o Código Penal do nosso Brasil, que, diga-se de passagem, é um Código Penal lá de 1964. O povo brasileiro não aguenta mais tanta violência, as pessoas não podem sair ao mercadinho, a dona de casa para fazer a sua compra, para ir à padaria comprar o pão, porque já é assaltado. Infelizmente, a insegurança e tem esse movimento, essa reação da justiça com as próprias mãos. Nós jamais recomendamos, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, porque você que está aí no momento de reagir tem o que perder. Mas o bandido, o vagabundo, o criminoso, ele sai de casa para o que der e vier. Ele não está nem aí se ele encontrar pela frente e você reagir a uma ação criminosa dele, ele mete a arma na sua cabeça para matar de verdade. Nesse caso aí, ninguém disse que viu a situação, não interessa saber quem matou esse bandido. Até mesmo quando é uma pessoa de bem, um cidadão de bem, as pessoas não falam, dizem que não viu, impera a lei do silêncio. Imagine um bandido criminoso, né? Mais um caso de violência, procurou, acabou encontrando. Quem entra nesse mundo acaba tendo esse resultado.
Alguns entram no mundo da criminalidade, passam primeiro pelo presídio e depois seguem para o cemitério. Outros vão direto para o cemitério. É aquele ditado que diz: quem procura acha. A gente segue nas manchetes policiais. Um trio foi preso suspeito de participar de assaltos na capital. Eles tentaram fugir da polícia em alta velocidade pela Avenida Cabo Branco, mas acabaram sendo presos pela polícia. Deise Ponciano conta pra gente. Na noite da última segunda-feira, 2 homens foram presos e um adolescente apreendido após uma troca de tiros com policiais na orla de João Pessoa. Uma pessoa que tinha sido assaltada chamou a polícia, que começou a procurá-los. Quando foi hoje, por volta de 21 horas, uma vítima chegou muito assustada no batalhão da gente, de moto. Eu não estava próximo, mas tinha uma equipe lá, e me informou que tentaram assaltar ela, só que ela percebeu quando eles desembarcaram do Ashley, e ela travou a porta e saiu disparado no carro dela. Nosso batalhão é na Epitácio, eu estava próximo, eu disse: não, eles vão descer para a praia. E cruzamos de frente com eles. Inclusive, eles dispararam contra minha guarnição. E nessa intensa perseguição ali começou em Tambaú, aí se estendeu até a praia. Após a perseguição, os criminosos quase atropelaram 2 crianças que passavam por uma faixa como esta. Depois da ação da polícia militar, eles foram detidos neste local. Iam atropelando 2 crianças que iam passando na faixa de pedestre, lá no Cabo Branco. Então teve que ter feito os disparos de segurança nos pneus do carro. Então foi efetuado. E a partir do momento que eles viram que não davam mais para andar com os pneus furados, abriram as portas e deitaram no chão. Além do tiroteio, de acordo com a polícia, os suspeitos jogaram objetos para fora do carro no momento da fuga. Eles jogaram a arma de fogo. Essa arma de brinquedo também foi achada já jogada. Eles jogaram a arma, jogaram os objetos. Não foi encontrada a arma. Inclusive, a turma do choque estava lá, deu esse apoio, foi para trás, procurou. O pessoal da CEATU também, que chegou junto com a gente. E, infelizmente, até esse momento não encontrou a arma mesmo de fogo. O grupo agia na capital há vários meses e, nos últimos 15 dias, segundo informações da PM, tinha roubado cerca de 3 carros. Os 3 suspeitos foram encaminhados para a central de polícia no bairro do Geisel. É mais um trio preso pela polícia. A gente observa aí o perfil pelas palavras da Polícia Militar e pelas imagens. Você que está vendo, acompanhando a rede BHD, são jovens envolvidos na criminalidade, saíram de casa, inclusive 2 já com passagem pela polícia. Esses jovens foram presos, estão sendo levados agora para a central de polícia aqui na cidade de João Pessoa. Pegaram um carro, assaltaram e saíram pela avenida, um bairro bastante movimentado aqui na capital João Pessoa, e eles saíram fugindo da polícia e nem se incomodaram com o que vinha pela frente. Saíram atropelando tudo, pisando tudo, mas graças ao trabalho eficiente da Polícia Militar da Paraíba, eles foram presos. Agora, a polícia que batalha tanto para prender, coloca em risco a vida de toda a corporação para prender um criminoso. E muitas vezes, esse criminoso que está ali preso, ele sai primeiro lá da central de polícia do que o próprio policial que passou horas para realizar aquela prisão. A polícia faz um trabalho de enxugar gelo, mas infelizmente o nosso Código Penal deixa muito a desejar. Fazer o quê, né? Isso é Brasil. Olha, 50 estados e o território dos Estados Unidos anunciaram uma investigação contra a empresa do Google. O objetivo é saber se as práticas de publicidade digital da gigante da internet ferem as leis que regem a concorrência. Os procuradores estaduais anunciaram a investigação da Suprema Corte na escadaria em Washington, citando os temores que a empresa esteja aumentando os custos para os anunciantes. O Google enfrenta agora um número cada vez maior de investigação, não apenas dos estados, mas também do Departamento de Justiça e de reguladores internacionais, à medida que os governos se mostram cada vez mais céticos quanto ao predomínio da empresa no mercado e começam a tomar providências para puxar as rédeas e frear o seu avanço. E na última segunda-feira foi o Dia do Veterinário. Vamos conhecer agora um pouco mais destes profissionais. A reportagem é de Paula Farias. Oi, Paula!
Ter um animal de estimação em casa é sinônimo de mais alegria e energia na vida. Mas quem tem pets precisa ficar atento aos cuidados básicos para manter a saúde e o bem-estar deles. Apaixonada por animais, Fabiana cuida de 15 bichinhos, entre cachorros, gatos e ratos twister. Eu tenho 8 cachorros, 5 gatos, 2 ratas e desde pequena eu fui criada cercada de cachorro e já tive rã, tartaruga, peixe, tudo. Sempre fui apaixonada. Para prevenir doenças, ela leva os animais ao veterinário com frequência. A gente faz de tudo para não deixar que eles adoeçam. A gente mantém os exames periódicos a cada 6 meses, a gente preza por uma alimentação de boa qualidade, que eles comem alimentação natural. Então a gente está sempre aqui fazendo exame de rotina para evitar que a gente tem algum susto com alguma coisa, então a gente é bem atento quanto a isso. Eles têm um dom de cuidar de pacientes que não sabem falar e também que não dão nenhuma pista do que estão sentindo. Mas o veterinário, com a sua sensibilidade, consegue identificar o problema e cuidar da saúde dos bichinhos. Há 12 anos, o veterinário Luiz Trevisan dedica a vida aos cuidados com a saúde e bem-estar dos pets. Nesse tempo eu venho atuando em várias áreas, desde a docência, clínica, pesquisa. E a importância é fundamental para a sociedade, né? Hoje todo produto de origem animal, isso vai do mel de abelha, carne, leite, laticínios, tem que ter um veterinário responsável desde o momento ali da fazenda, quando aquilo é coletado, quando o animal sai. A possibilidade de garantir a qualidade de vida dos animais foi um dos fatores que o fez ter a certeza que escolheu a profissão certa. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Quando eu fiz o vestibular, eu fui aprovado para medicina, arquitetura e veterinária. Não sei nem porque eu prestei arquitetura, acho que é porque minha mãe é arquiteta, teve uma influência. Mas, assim, eu entre medicina e veterinária eu nem pensei. Mesmo a medicina sendo lá, próximo da minha casa, e a veterinária sendo aqui na Paraíba, sou de São Paulo, assim, eu não tive a menor dúvida. Eu migrei para Paraíba, vim fazer o curso sem a menor culpa na consciência. Ali eu acho que eu já tinha certeza, antes do curso mesmo, que era aquilo que eu queria. E o Procon Estadual está com mais uma campanha de renegociação de dívidas. Para falar sobre isso, vamos conversar agora com o repórter Wesley Martins, que tem mais informações. Alô, Wesley. Oi, Bruno. Boa noite para você, boa noite a todos. O mutirão de renegociação do Procon Estadual, ele aconteceu desde a última segunda-feira, começou e segue até o próximo dia 30 de setembro, tá? É uma versão, digamos assim, online. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com a superintendente do Procon da Paraíba, Kessia Liliana. Doutora Kessia, como é que funciona esse mutirão? O consumidor da sua residência, tendo acesso à internet, ele vai entrar na plataforma consumidor.gov.br e ele mesmo vai poder ver qual é a instituição bancária que ele quer negociar. E aí ele vai criar login e senha e vai botar renegociar débito. E aí ele vai contar todo o seu histórico, dizer quanto é que ele pode pagar e aí o banco vai em até 10 dias entrar em contato com aquele consumidor e levar sua proposta. Então, após isso, o consumidor tem mais 20 dias para avaliar como é que foi essa tratativa. Lembrando que se o consumidor tiver dificuldade, pode procurar qualquer uma unidade do Procon, que nós iremos criar o seu e-mail e iremos fazer toda a tratativa para você, consumidor, fazer o seu acordo junto à instituição financeira. É importante falar sobre isso, a importância, né, do Procon Estadual sempre estar junto ao consumidor realmente e sempre tendo essas campanhas aí de incentivo e também para tentar ajustar, conseguir a melhor forma de pagamento, digamos assim, né? Exatamente. Então, lembrando que amanhã, aniversário do Código, né, estaremos presencialmente junto com várias instituições distribuindo códigos, trazendo uma ação de verdadeira cidadania e, inclusive, negociando débitos. Hoje, no ponto de R$100, Procon, Nudecon, MPCon, então vários, MP Procon, vários órgãos estaremos todos unidos, a comissão da OAB, a comissão também de defesa do consumidor da Assembleia, estaremos de mãos dadas para ofertar aos consumidores a oportunidade de negociar seus débitos, de fazer um atendimento lá no ponto de R$100 e em todas as nossas unidades. Acontece a partir de que horas? A partir das 8h30 da manhã até as 13 horas e também em todas as nossas unidades até o dia 30. Tá ok, doutora Kessia, obrigado por nos receber essa hora, viu? É isso aí, Bruno, eu volto com você.
Muito obrigado, Wesley, pelas informações. E mudando de assunto, completou um ano do ataque ao Presídio de Segurança Máxima, o PB1, aqui na capital João Pessoa. Deise Ponciano, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, essa semana completa um ano do ataque ao PB1, a Penitenciária de Segurança Máxima aqui de João Pessoa. Durante essa explosão, cerca de 90 detentos acabaram fugindo. Deste número, ainda 20 continuam foragidos. Para relembrar o caso, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 20 homens em 4 veículos chegaram na frente do presídio e dispararam diversas vezes contra as guaritas e acabaram colocando um explosivo que permitiu a fuga desses criminosos. Chama a atenção também que durante a ação, fuzis .50, que tem capacidade de perfurar paredes, foram utilizadas. Ou seja, são armas que só podem estar no porte de policiais, da polícia, na verdade, no corpo policial do Estado. Os criminosos se aproximaram do portão e utilizaram explosivos, como eu havia dito, para conseguir invadir a penitenciária. Até hoje, existem muitas informações desencontradas para se chegar aos autores desses crimes e até existe ainda a investigação e também o trabalho para conseguir recapturar esses detentos continua. Obrigado, Deise, pelas informações no link Rede B. Faz um ano desse atentado ao Presídio de Segurança Máxima, PB1, aqui no estado da Paraíba. Não é porque faz um ano que a gente deve esquecer, foi um atentado contra o Estado, na principal instituição, ou melhor, no principal presídio de segurança máxima, o nome já diz, Presídio de Segurança Máxima do estado da Paraíba. E aí eu pergunto, se aconteceu isso no Presídio de Segurança Máxima do estado da Paraíba e as outras unidades do sistema penitenciário do nosso estado? O estado da Paraíba tem uma população carcerária de 12 mil pessoas, tendo uma capacidade apenas para 6 mil pessoas. E esse número ele está ultrapassado. Há muito tempo, o sistema penitenciário do Brasil como um todo está falido, quebrado, e pede socorro. A essência de uma prisão não é apenas você pegar alguém que está cometendo um delito, um ato de irregularidade, um crime na sociedade e colocar essa pessoa e encarcerar. Não é somente, isso não funciona como ressocialização. A ressocialização está longe disso daí. Nosso país, se tem essa cultura de prender, de alguém errou, coloca na cadeia e está resolvido o problema. Os números mostram que não é isso que nós precisamos. Então é preciso se repensar as autoridades como um todo, a questão da ressocialização em nosso país. E a nível de Paraíba, infelizmente, um ano depois, pouca coisa mudou lá no presídio PB1. Se você conhece algum dos homens que estão foragidos, pouco mais de 20, o trabalho, inclusive, contou com o auxílio de outras forças do Nordeste brasileiro que ajudaram a polícia da Paraíba, que recuperou boa parte desses homens que saíram e que fugiram do presídio PB1 aqui na nossa capital João Pessoa há pouco mais de um ano. Eu vou parar para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais informações aqui no Rede B HD. Não sai daí, rapidinho. Veracidade. Essa é a palavra que define a Rede BHD. Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica. Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos. Ele foi atropelado por um trem. A vítima sofria abuso sexual do próprio pai desde os 10 anos de idade. E neste momento a equipe da Rede BHD está acompanhando a incursão do helicóptero Acauã no bairro do Geisel. Foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada. Continuaremos assim por mais milhares de dias.
milhares de horas. Os abusos começaram após a morte da mãe da menina. Revoltante esse caso, mais uma vez, a impunidade falando mais alto. O importante é a informação autêntica. Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia. Rede BHD. Jornalismo autêntico. O Boa Noite Rede B já está de volta e o patriotismo tomou conta da Avenida Duarte da Silveira, conhecida como Beira Rio, no centro de João Pessoa, no último dia 7 de setembro. Os desfiles cívicos chamaram a atenção de pessoas de todas as idades. Acompanhe a matéria. Em comemoração aos 197 anos da independência do Brasil, o desfile cívico na capital realizou uma homenagem ao cantor e compositor paraibano Jackson do Pandeiro, que completa 100 anos em 2019. Terminado um 7 de setembro, o comandante-geral começa a pensar no tema do ano seguinte. Nós já tivemos outros temas, já falamos de vários aspectos e nesse início do ano nós estávamos verificando essa possibilidade com os 100 anos de Jackson do Pandeiro e daí essa homenagem que ele fez ao Cabo Tenório nos animou a homenageá-lo. No desfile, forças de segurança e autoridades também apresentam os serviços que são prestados à população paraibana. A população sabe muito bem que num dia como esse a gente celebra muitas coisas. E o fato de nós termos a liberdade que nós temos, a liberdade e independência associada à democracia, isso é fundamental para um país. Além disso, é um momento em que, junto com a população, nós podemos apresentar aquilo que está à disposição da população no que se refere à segurança pública, às forças militares. É um desfile cívico com a participação de todas as entidades do Estado, das escolas, ou seja, é um dia de celebração. E o patriotismo contagia todas as gerações, como é o caso da Inês Oliveira, de 75 anos. Minha família adora e me traz, eu acho bom. Eu gosto muito, muito importante. E mesmo com a chuva, o público presente não perdeu a oportunidade de prestigiar. É uma tradição de família e eu acho muito importante trazer os nossos filhos para ver algo tão lindo. E a gente vai falar agora de esporte com o nosso comentarista Yuri Queiroga, que já está aqui no estúdio. Tudo bem, Yuri? Boa noite, saudações, rapaz. Prazer em receber você aqui no estúdio. Um grande prazer o nosso. Seja bem-vindo você aqui à Rede. Muito obrigado. Eu que sou novo aqui, né? Você já é de casa, já. Muito obrigado pelas boas-vindas. Eu já quero começar aqui falando sobre um time de João Pessoa, sinal de alerta ligado para o Alto Esporte, corre o risco de ser eliminado na primeira fase da segunda divisão do Campeonato Paraibano, não é isso? Já são 2 derrotas. A equipe jogou 4 vezes nessa primeira fase e todas as 4 foram em João Pessoa, o que torna a situação de ainda mais atenção para a equipe. Foram 3 jogos como mandante e 1 como visitante contra o Miramar de Cabedelo. Mas desses 4 jogos, o Alto Esporte ganhou 2 e perdeu 2. Não está com o rendimento esperado de uma equipe que tem a obrigação de subir para a Série A do Campeonato Paraibano. O Alto, que é, entre as equipes que estão na segunda divisão, de longe a mais tradicional e a mais vitoriosa também. Mas ainda está com um rendimento bastante claudicante, já mudou de técnico, está agora com o Tazinho. Mesmo rendimento do Alexandre Lima saiu com uma vitória e uma derrota, Tazinho também já tem uma vitória e uma derrota. O Alto Esporte agora tem que prestar muita atenção a essas rodadas finais. Tem mais 2 jogos para fazer, porque, como a gente já falou aqui, jogou 4 vezes, cada equipe joga 6 vezes na primeira fase. E aí tem à sua frente o São Paulo Cristal, que está com 13 pontos, tem a Desportiva Guarabira, que está com 7 pontos, e tem ainda mais uma outra equipe, o Confiança de Sapé, também está com 7 pontos. E na cola ainda tem o Internacional do Malanguape. Ô Yuri, por falar em futebol, você tem acompanhado aqui em João Pessoa o campeonato que tem acontecido nos bairros da cidade de João Pessoa? Está movimentando bastante, inclusive revelando muitos talentos do futebol, né? Sabe por quê? O futebol amador ele tem um grande envolvimento dos bairros. Uma Copa como essa, uma Copa como a de seleções de bairros, ela vai fazer com que as comunidades se envolvam talvez mais do que com o futebol profissional. Você tem ali, no meio da torcida que está nos estádios, amigos, parentes, né, o pessoal mais próximo ou até mais distante,
colegas de trabalho, na maior parte das vezes é o pessoal que não se dedica ao futebol profissionalmente, já tem a sua atividade fixa, mas está ali fazendo aquele trabalho, a gente pode chamar, porque gosta e porque também se envolve com a sua comunidade, com o seu bairro. Esse é o charme de uma Copa de futebol amador, de uma Copa como essa das seleções de bairros, que é de fato o futebol raiz, que a gente muitas vezes sente falta dentro do futebol profissional. Ô Yuri, você bateu numa tecla muito interessante, porque o futebol, além do mais, daquilo que está rolando ali dentro de um campo, tem todo um olhar social por trás, né? O futebol também é uma fonte de transformação na vida das pessoas. Você falou uma coisa muito interessante, além de revelar um talento, dar uma oportunidade de alguém para ser um profissional, sair de um bairro, de uma comunidade, tem também esse olhar social que você destacou. E mesmo que não seja caminhando para o lado profissional do futebol, às vezes você tem o pessoal que faz aquilo porque gosta, né? Já tem o seu trabalho, mas joga porque gosta. Você tem todo o envolvimento do bairro. Então, se a gente tivesse isso também no futebol profissional, talvez a gente tivesse no esporte, não somente no futebol, mas no esporte como um todo, um fator ainda mais forte de transformação social. Um professor meu dizia, o futebol é um fato social total. Então, se a gente tivesse esse espírito que tem no futebol amador para o profissional, quem sabe o futebol fosse ainda mais impactante do que ele já é. E falando de futebol profissional, você é um cara que acompanha tudo, é atenado ao futebol da Paraíba. E o Botafogo, o Belo da Paraíba, quais são as últimas novidades? Vai ter novidade? Vai ter mudança no elenco? Eu vi um zum aí que vai ter mudança no elenco? No caso, sempre de ano a ano você tem mudanças, mas o Botafogo está primeiro com as renovações de contrato. O mais recente é o zagueiro Fred. Na verdade, ele já tinha renovado o contrato, mas está emprestado agora, está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo está trabalhando primeiro nas renovações de contrato. E a grande pergunta é, quem desse time não fica para 2020? Porque não foi uma unanimidade o elenco do Botafogo. Teve gente que ficou, que alguns torcedores não gostaram. Teve gente que foi embora, que tem gente perguntando que, oxe, por que não ficou? E a incerteza para 2020 é maior do que a incerteza dos outros anos. Na verdade, você começava o ano, para boa parte da torcida, com muita esperança. Dessa vez, tem muita gente com o pé atrás. Ô Yuri, aproveitar a sua presença aqui no estúdio, para a gente falar, você não fala somente de futebol, fala de tudo. Você gosta de surf? Demais. Demais? Então preste atenção nessa matéria aqui que eu vou te convidar para assistir com a gente, a reportagem, porque no último sábado aconteceu a 12ª edição do surf na praia de Tambaba. Tambaba, quando você fala em Tambaba, é todo mundo nu. Como é que é esse surf aí? Fala, Alan Nunes. Uma visão paradisíaca. O litoral sul da Paraíba encanta turistas de todas as partes do mundo. E o que chama a atenção também por aqui é a famosa praia de Tambaba, a única do estado onde o corpo sem roupas não é tabu. Há 12 anos, uma competição foi criada para os peladões de plantão, o Surf Nu. A ideia surgiu no Congresso Internacional de Naturismo que aconteceu aqui em Tambaba em 2008, foi o 31º Congresso Internacional. E desde então a gente vem apresentando o surf como um esporte. No Congresso foi apresentado como esporte. Tinha atividades culturais, recreativos e a gente introduziu o surf, porque para nós o surf nu representa muito bem a filosofia naturista, liberdade, interação e respeito pelo meio ambiente. Um ponto destacado por quem frequenta a praia é a relação do homem com a natureza e como esse processo é libertador. Como é que você enxerga essa relação do surf nu com a natureza e com a questão do corpo, da pessoa não ter aquele pudor de vestir roupas e sim jogar o mar peladão mesmo? A própria filosofia naturista, né? Primeiro, o que é a filosofia? Respeito por si, respeito pelo próximo, respeito pela natureza, tendo em comum a nudez social. E para nós estar num ambiente bem natural, ao ar livre, você se sente mais à vontade, liberdade, muita energia, é tudo de bom. Nós seguimos as regras básicas do surf brasileiro, né? As regras que nos regem. Então, assim, o circuito, o surf em si, a competição é normal, como acontece em qualquer campeonato do mundo. O diferencial é estar nu e vale pranchinha, tem brindes e curtir, né? Compartilhar com os amigos desse momento ímpar na vida de todo mundo. No ano passado, Matheus participou do evento pela primeira vez.
O contato íntimo e sem preconceitos com a natureza fez o surfista de 22 anos se inscrever em mais uma edição. Surfar nu, pra mim, é uma curiosidade que todo surfista tem que ter, velho. Aqui na Paraíba é uma oportunidade que é super legal, surfar nu, a pessoa se sente mais leve. E é isso aí, quem não vê, tem que vir, velho, conhecer. A competição é dividida em 2 etapas, amador e profissional. Os ganhadores recebem como prêmio uma prancha de surf. O que seria motivo de vergonha para muitos é orgulho para estes atletas. Bom, uma sensação muito boa. Quem nunca surfou pelado que venha prestigiar, né, para sentir como é a vibe. Assim, muita gente se sente vergonhoso, mas não é vergonhoso, né? Que todo mundo aqui tá de boa e é isso aí. Yuri, e aí, tem coragem de encarar o surf na praia de Tambaba, todo mundo nu? Vamos usar aquele adágio do jornalismo, nem tanto, mas aquele adágio sertanejo. A preço de hoje, não, mas quem sabe um dia a gente cria essa coragem. Agora eu já tinha ouvido falar sobre esse evento e é bem bacana, viu? Ô Yuri, você que é lá de Souza, no sertão paraibano, eu que sou de Biara, cidades vizinhas. Certinho ali, imagine viu? aí, você chegar para alguém bem sertanejo mesmo, sertanejo aí, isso aí, vamos ali participar do evento, todo mundo nu. Será que o povo ia? Pelo menos cantar a música, tem uma música chamada Tá Todo Mundo Nu, né? Todo mundo nu. Ia cantar. Ia cantar, né? Mas pra ir... Aí é outros 500. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima, se Deus quiser, Até tá a próxima. bom? Obrigado. Olha, e foi comemorado na última segunda-feira o Dia do Cachorro Quente. A repórter Deise Ponciano esteve em uma lanchonete mostrando como é que se faz essa delícia. Acompanhe. Prático e muito saboroso. O cachorro quente, ou hot dog, como é conhecido internacionalmente, é uma das opções mais procuradas para um lanche rápido ou para substituir uma refeição. Segundo os registros históricos, foi no dia 9 de setembro de 1884 que o imigrante alemão chegou a Nova York, nos Estados Unidos, e teve a ideia de unir a salsicha ao pão, dando origem ao sanduíche. Mas o hot dog só se popularizou a partir de 1906, nos estádios de futebol americano. Por isso, todo dia 9 de setembro se comemora o Dia do Cachorro Quente. E para algumas pessoas, a iguaria é muito mais que um lanche. Odete, por exemplo, resolveu abrir um estabelecimento que tem como prato principal ele, o cachorro quente. Todo mundo gosta, na realidade. É prático, é rápido, as pessoas gostam de praticidade. E foi por conta mais disso, por conta da praticidade, por ser rápido. Aí foi agregando, né? Os sanduíches foram agregando. E o local fica como? Bem movimentado. Paulo Eduardo que o diga. Não perde a oportunidade de degustar um dos sanduíches mais famosos do mundo. É uma refeição rápida. Pra gente que vive nessa correria do dia a dia, tá prontinho. Então, é a hora de comer. Saborear, por favor, né? Dá licença? Toda! E o modo de preparo do cachorro-quente é variado. Nós estamos em uma cozinha onde vários cachorro-quentes são produzidos diariamente. Mas, para mostrar como é feita essa etapa, né, essa produção, nós vamos conversar com Ana Júlia, que ela produz esses cachorro-quentes aqui. Como é que é a produção? A gente começa por onde? A gente começa com a salsicha, em seguida o frango, metade carne. Mas aí varia do cliente como ele vai escolher. Ou só carne, ou só frango, ou o misto, que é o padrão da casa. Tá certo. Então vamos lá, né? Começa pela salsicha, o frango, a carne, milho e a batata palha. E já tá pronto? E já tá pronto o cachorro quente. Obrigada. Olha só, a gente mostrou como é o passo a passo lá dentro na cozinha onde é produzido os cachorro-quentes e agora é a hora mais esperada, né? Agora eu vou ficar por aqui e deixo vocês aí no estúdio só na vontade.
Ô, produção, cadê o cachorro-quente que a Deise informou que ia trazer pra gente, hein, produção? Cadê o cachorro-quente? Tô procurando aqui o pessoal da produção, ninguém sabe desse cachorro-quente. Será que a minha produção comeu o cachorro-quente? Porque eu conheço a Deise de muito tempo e se ela prometeu é porque ia trazer, né? Vai ficar para a próxima oportunidade aqui no programa da Boa Noite Rede B. Olha, há exatamente 18 anos, o mundo assistia ao desabamento das famosas Torres Gêmeas, em Nova York, após os choques consecutivos de 2 aviões comerciais. Quase 3 mil pessoas morreram nesse atentado que parou o mundo. O Boa Noite Rede B vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sexta-feira, a partir das 9 horas, tem o Bruno Ataíde no comando do Bom Dia Rede B. Semana que vem, Rafael Leite volta aqui para o programa. Até a próxima. Tchau, tchau, gente!